João Teixeira Leite, 40 anos, já por diversas vezes, ou algumas vezes, vereador, com 2 presidentes diferentes, ultimamente vice-presidente de Ricardo Gonçalves e agora, desde mais ou menos há um ano, presidente em substituição do mesmo Ricardo Gonçalves. É agora candidato, pela primeira vez se vai sujeitar a eleições diretamente para presidente e é agora candidato pelo PSD, mas também pelo CDS. O que é que o CDS acrescenta a esta candidatura? Na sua opinião, são só os novamente 706 votos que teve em 2021? Desculpa. Não fizemos essa aritmética, nem foi pela soma dos votos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, é um gosto estar aqui convosco e felicitar a iniciativa, porque é um bom palco de promoção da democracia e respondendo diretamente à questão, aquilo que foi natural foi os 2 partidos que estão neste momento também coligados para governar o país se entendessem para governar o Concelho de Santarém. E as reuniões que existiram com o Dr. Pedro Melo, que é deputado da Assembleia Municipal e que tem feito um excelente trabalho, foi nesse sentido. Que é que juntos podemos somar em trabalho, em propostas e em ideias. Nunca falámos de aritmética nem de soma de votos. Temos hoje uma proximidade ao Governo que está a mobilizar recursos públicos nacionais de forma histórica para o nosso Concelho. E é isso que nos preocupou quando nos sentámos à volta de uma mesa e falámos, tanto eu como o Dr. Pedro Melo, na forma de ambos mobilizarmos aquilo que deve existir num território, que é a política pública nacional e o investimento público nacional. O CDS tem elementos em funções executivas no Governo, o PSD, pelo partido maioritário, tem um peso, obviamente, acrescido no próprio Governo, e isso vai ser positivo, não tenho a menor dúvida. Olha, vou-lhe dar um exemplo. No dia em que hoje está a acontecer esta entrevista, daqui a pouco, à tarde, vamos reunir com o Secretário de Estado da Administração Interna por 2 motivos essenciais, 2 preocupações, desde logo a primeira, a Polícia Municipal, que é uma das nossas propostas para o próximo mandato, e outra questão que tem que ver com as instalações da PSP e a necessidade de construirmos de raiz novas instalações para a GNR. É esta proximidade às instituições intermédias do Estado e ao Governo em particular que fez com que o PSD e o CDS se juntassem pela primeira vez numa candidatura à Câmara Municipal de Santarém, mas com outra capacidade, e vou ser muito rápido, e essa é muito importante nós sublinharmos nesta entrevista, que é termos tido a capacidade de somar e chamar a sociedade civil. Metade da lista à Câmara Municipal são pessoas sem filiação partidária. O mesmo acontece na Assembleia Municipal, desde logo com o cabeça de lista, um médico independente, pneumologista, Dr. Gustavo Reis, que disse que sim, que ia estar connosco. Aliás, há uma plataforma cívica, Pensar Santarém, com 30 pessoas independentes do nosso Concelho, que se juntaram também na construção de ideias. E isso é muito importante, estas forças partidárias terem a capacidade de chamar até si a sociedade civil. Aliás, parece que para estas eleições a grande parte, ou uma boa parte das listas dos diferentes partidos são constituídas por, não é caso único no PSD, são constituídas também numa boa parte por pessoas sem, eu não lhe vou chamar independentes, mas sem filiação partidária. Mas já que falamos de listas, a sua lista, e estou a falar de sua para a Câmara Municipal, não estou a falar da Assembleia Municipal nem para as juntas de freguesia, mas a sua lista, quando foi apresentada, não foi propriamente na maioria dos membros não foi propriamente surpresa. Inês Barroso falava-se há muito tempo, Emanuel Campos falava-se há bastante tempo também, mas foi surpresa no número 3 da lista, que é Pedro Gouveia, o diretor de urbanismo, já há muitos anos, diretor de urbanismo da Câmara Municipal de Santarém. Não lhe parece que isso pode, apesar de perfeitamente legal, pode parecer ou poder ser interpretado como alguma falta de ética, ou seja, uma pessoa que tem um conhecimento técnico da Câmara de outra maneira, vir agora eventualmente a ser vereador, e vereador provavelmente com o pelouro do urbanismo? De todo, não vai ter o pelouro do urbanismo, e o Pedro Gouveia foi mais do que isso que acabou de referir. É uma pessoa que conhece Santarém e o território como poucos. É um diretor da Câmara Municipal de Santarém que tem obras municipais, projetos municipais, planeamento e urbanismo. São várias áreas do saber que ele dirige ao longo dos últimos anos de forma exímia. É um técnico que conhece, como disse, a Câmara Municipal, conhece os pares, os seus colegas na Câmara Municipal, mas sobretudo conhece o território. Mas não vai ter o pelouro do urbanismo, será outra pessoa do elenco a ter o pelouro do urbanismo, mas terá o pelouro das obras municipais, o pelouro dos projetos municipais, entre outros. Mas obras e projetos será uma das áreas de intervenção do Pedro, que, repito e reforço,
tem, nos últimos anos, trabalhado muito, sobretudo nessa área das obras e dos projetos municipais, e porque vivemos um momento histórico de investimento público, local e nacional, mas dando aqui ênfase ao investimento que estamos a realizar nas diversas freguesias do nosso concelho, é muito importante que o vereador que vai ter a tutela das obras e dos projetos já os conheça de forma exemplar. Toda a lista, e eu estou convicto que vamos ter os primeiros 5 que apresentei à Câmara Municipal em funções executivas, até à doutora Teresa Ferreira, todos eles conhecem o concelho como ninguém. Sentem e vivem Santarém todos os dias, amam a sua terra e isso diferencia-nos face às demais listas e vai fazer com que nenhum deles precise de perder um único dia a perceber o funcionamento da Câmara Municipal. Nós vamos tomar posse e começar a trabalhar nesse mesmo dia. Isso é importante para a dinâmica que queremos para o concelho de Santarém. Isso às vezes também quer dizer que os vícios instalados também não se mudam, muitas vezes também não pode ser isso. Outra grande vantagem desta... Vícios? Não estou a dizer vícios no mau sentido, estou a dizer hábitos. Não é? Eu diria que a outra grande vantagem desta candidatura e desta lista é o facto de ninguém precisar da política e da Câmara Municipal para viver. Todos temos profissão, todos temos a nossa independência e nenhum de nós é político ou profissional. Isso é um mau contributo que se dá na democracia e na sociedade no dia de hoje. Aqueles que se arrastam no lugar durante décadas a fio e que não sabem fazer mais nada do que estar na função pública, exercer lugares públicos, dão um mau contributo. E felizmente esta lista é multidisciplinar, tem pessoas que conhecem várias áreas do saber e dessa forma o contributo vai ser muito mais positivo. O vosso slogan genérico para as freguesias e para toda a candidatura é Santarém Avança. Depois, relativamente à Câmara, por vezes aparece a frase o trabalho vai continuar. O trabalho vai continuar e o verbo, a forma verbal como é aplicado, dá já a entender que tem a certeza que deve haver sempre nas candidaturas, obviamente, de que vão ganhar. De qualquer maneira, esta questão do trabalho vai continuar, leva-me à sua postura neste último ano como Presidente de Câmara. Ao contrário do que, e apesar disto ser uma entrevista, isto acaba por ser um elogio também, mas ao contrário do que muita gente pensava, que iria ser um presidente mais passivo, tem procurado demonstrar que faz e que vai fazer muito no futuro. No entanto, o que acabamos por ver mais ou sentir mais, é a apresentação de projetos e anteprojetos. Há alguma obra a ver-se, mas há muitos projetos e anteprojetos que serão para a aplicação futura de um novo presidente que venha, seja João Leite ou não, e outros até nem sequer para o próximo mandato. Como é que lida com esta afirmação que não é só minha, é de muitas outras pessoas que a têm? São várias questões na mesma pergunta ou na mesma frase. A primeira observação, o trabalho vai continuar, é a convicção de que vamos merecer, de facto, a confiança das pessoas. E essa é para essa finalidade que estamos a trabalhar, para merecer a confiança das pessoas, porque queremos, de facto, executar um conjunto de medidas que vão reforçar o processo de transformação que está em curso. Relativamente à segunda observação, e tentando ser o mais objetivo possível, eu percebo a afirmação, mas depois ela não bate com a realidade. E não há melhor contributo que podemos dar à democracia do que o percurso que estou a fazer neste momento pelas diversas freguesias do concelho e comprometer-me com um conjunto de desafios que vamos fazer nos próximos anos. E porquê é que eu digo que é com enorme satisfação? Porque quando estamos a assumir compromissos nas 19 freguesias do concelho, as pessoas sabem que nós temos palavra. E esse sentimento que honramos a palavra é muito importante. Porquê é que eu digo isto? Porque dissemos que íamos construir uma cidade desportiva e a sua primeira fase está em obra. Porque dissemos que íamos regenerar e requalificar a entrada norte da cidade e o acesso norte está em obra. Porque dissemos ao Rugby Clube de Santarém que queríamos fazer uma obra enorme de requalificação na Escola Prática de Cavalaria, com investimento superior a 2 milhões de euros, dissemos e está em obra. Dissemos também a Pernes que 35 anos depois de um sonho de construção de um complexo desportivo, o pavilhão desportivo de Pernes está em obra. Dissemos em Alcanedo que íamos construir um campo de futebol 11. Dissemos e está em obra. Entre muitos outros exemplos que poderia aqui mencionar, que hoje as pessoas veem, de facto, a obra física, há o compromisso e depois o honrar a palavra. E aquilo que nós dizemos quando apresentamos a nossa ambição de futuro é, de facto, vamos cumprir com a nossa palavra. Por 2 motivos essenciais. Primeiro, porque temos uma visão,
um pensamento e temos um programa para executar. Depois porque temos a responsabilidade que aquilo que estamos a prometer e a comprometer fazer tem suporte financeiro e responsabilidade financeira. Hoje, ainda há poucos dias, apresentei o relatório do primeiro trimestre deste ano 2025. Reduzimos a dívida, aumentámos o investimento e baixámos os impostos. E estamos, por isso, abaixo, neste momento, dos 30 milhões, 28,5 milhões de euros de dívida, quando podíamos endividar-nos até 78 milhões de euros. Temos, por isso, capacidade de endividamento. Mas estamos a fazer aquilo que a boa gestão pública exige, que é otimizar os recursos públicos, fazer mais com menos. E os resultados estão à vista quando mostramos o relatório do primeiro trimestre de 2025. Portanto, estamos a realizar obra. O facto de eu estar presidente há um ano possibilitou poder mostrar às pessoas a forma de que quero estar à frente da Câmara Municipal de Santarém. Hoje estou de casaco, mas eu gosto de estar todos os dias de mangas arregaçadas, fora no gabinete, junto com as pessoas, olhos nos olhos, com uma equipa. Eu não faço nada sozinho. Aliás, ainda por estes dias apresentámos a nossa primeira proposta do nosso programa e fiz questão de colocar os próximos vereadores a falar daquilo que querem para a Ribeira de Santarém. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Portanto, sou eu e um conjunto de homens e mulheres que estamos mobilizados para trabalhar por Santarém. A forma como o faço, com toda também a sinceridade, se calhar vem do berço. Eu sou filho de gente de trabalho, cresci a trabalhar, cresci a ver os meus a trabalhar e é assim que sei estar nos projetos de corpo inteiro, de alma inteira, e a paixão que tenho por este território, por este concelho é enorme. Não quero, nem de perto nem de longe, vou estar, como muitos estiveram, 30 anos em funções, 12 anos em funções executivas, não quero, é uma opção pessoal, quero trabalhar muito para executar bem e deixar uma marca importante para o concelho de Santarém. E essa dinâmica, as pessoas já a sentem na rua. É evidente que ela vem de mandatos anteriores. Se nós hoje temos a capacidade de sonhar e de concretizar as nossas ambições, é porque tivemos connosco o Presidente Ricardo Gonçalves, que com as suas equipas políticas e técnicas tornaram a Câmara, do ponto de vista financeiro, sustentável. Hoje temos essa capacidade e devemos ao Presidente Ricardo e às suas equipas. E como temos com esta capacidade, temos que ser agressivos, temos que reforçar o posicionamento de Santarém e é por isso que temos a ambição de fazer de Santarém uma das 5 principais capitais distrito do nosso país. Pegando nessa sua última frase, Santarém é a capital distrito, os distritos continuam a fazer sentido ou existir, apesar da lei de 2011, deveria ser um polo de atração, uma cidade de topo da região e, no fim de contas, não há muito essa ideia. Não é como alguém já lhe chamou, ou pelo menos não há essa ideia de ser o farol da região. Parece-lhe que, no futuro, Santarém terá esse papel, com a sua intervenção também? Já tem no presente. Santarém é o farol do distrito. E isso, na minha área de economia, eu gosto muito de ler os dados que o Instituto Nacional de Estatística nos diz. Mal seria se, por exemplo, e há vários casos no nosso distrito, presidentes de Câmara que estão a funções há 12 anos, que foram vice-presidentes e vereadores, que estão há 30 anos em funções. Verifiquem, por exemplo, como está Almeirim em diversos indicadores, a nível do poder de compra, a nível social, a nível de economia, a nível de criação de empresas. São cidades e concelhos de dimensão completamente diferente, não é? Um concelho lidera uma região quando lhe afirma, com dados objetivos, que foi aquele que mais empresas criou ao longo do ano. E isso aconteceu, por exemplo, em 2024. E se acrescentarmos que só no primeiro semestre de 2025 já criámos praticamente tantas empresas aqui no concelho como foram criadas em 2024, mostra uma dinâmica que Santarém hoje está a ter. E é muito importante reforçar este aspecto porque são as empresas que criam emprego, o emprego fixa as pessoas nos territórios e as pessoas criam as dinâmicas que os territórios precisam. Mas podemos analisar muitos outros indicadores. A nível turístico, Santarém está a crescer. Cresceu em 2024 acima da Nuta Alentejo. Tem nessa área uma margem de crescimento enorme, mas estamos a ter novas unidades hoteleiras em construção, bem ali ao lado da rotunda de Bernardo Santareno, vulgo rotunda do Continente, e muitos outros investimentos na área do turismo também foram feitos. Indicadores de educação, indicadores sociais, poder de compra, esses indicadores são públicos portanto, eles, quando são analisados e estudados, posicionam Santarém onde ela já está. Ela lidera a nossa região. Mas, de forma objetiva, queremos muito mais, queremos reforçar a capacidade de liderança de Santarém no país, porque na região já o faz, e isso faz-se com trabalho, com persistência e com uma visão que nós temos vindo a falar em algumas áreas aqui ao longo da nossa conversa. Referia que
terá como objetivo que seja a quinta cidade do país, foi o que disse? A quinta capital distrito. Quinta capital distrito, no fim de contas à partida seria a quinta cidade do país também, não é? Está a falar, obviamente, antes estaria Lisboa, Porto, Coimbra, Braga? Leiria. Muitas, eu estou a dizer sim, as quatro que ficariam à frente. Temos que nos posicionar nessas cinco. Nessas Essa primeiras. é a nossa ambição. Isso faz-se com trabalho, com dedicação, faz-se com a economia, faz-se com emprego, faz-se com políticas públicas na área da educação, da inovação, faz-se com regeneração urbana, faz-se com projetar o território. Nós, quando estamos nos principais palcos nacionais e internacionais, BTL, ACIL, tivemos no MIPIM em Canos e nos próximos dias eu vou tornar público um investimento que veio para Santarém dessa presença com stand próprio, onde estava Lisboa, Porto e depois o Dubai e outras capitais a nível mundial. Essa é a nossa ambição de podermos estar em palcos onde projetamos a nossa centralidade, os nossos eixos rodoviários, o nosso eixo ferroviário. Santarém tem tudo, tem todas as potencialidades para se posicionar naquilo que é a nossa ambição. Precisamos de mais ensino superior, a educação é essencial, já temos 2 politécnicos, portanto, há um conjunto de áreas que temos que ter a capacidade de as liderar. E faz-se com todos, faz-se pela autarquia, através da autarquia, faz-se com a economia, com as empresas, faz-se com o ensino, com os nossos politécnicos, fazem-se com esse trabalho, é coletivo, tem que ser de forma coordenada e de forma liderante. Falou agora na educação, mas quando há dias enumerou as áreas prioritárias para o seu potencial futuro mandato, referiu o emprego e o desenvolvimento económico, referiu a saúde, referiu a regeneração urbana associada, não me lembro agora exatamente. A várias áreas de intervenção. Várias, no fim de contas era quase tudo, não é? Sim, exatamente. Referiu várias áreas, a habitação, por exemplo, referiu a proteção civil e a segurança, mas na altura não referiu a questão da educação. No entanto, a educação acabou de dizer, também um ponto de extrema importância para o próximo mandato. É a escola que muda o mundo. É através da escola que nós podemos dotar as crianças e os jovens de ferramentas necessárias para eles abraçarem os desafios do futuro. Temos orgulho da obra feita com a construção de 3 centros escolares, a requalificação de várias escolas no nosso concelho, mas queremos mais. Queremos requalificar a Escola Dr. Ginestal Machado, que precisa dessa intervenção e onde, através de mobilização de investimento público nacional, em trabalho estreito e em parceria com o Governo, vamos conseguir atingir esse objetivo. Vamos requalificar a EB23 de Alcanedo. Mas a Escola Ginestal Machado fala-se há inúmeros anos, não é? Sim. Parece que o orçamento agora, em tempos falava-se em 7 milhões de euros, parece que o orçamento agora é bem maior, 10 milhões, sim. Há potencial para potencial financeiro através claro. do Banco Europeu de Investimentos. O Governo está a trabalhar nessa matéria para financiar as autarquias. Nós estamos em nível 2 de necessidade de intervenção. Há 3 escalas que o Governo, ainda foi o Governo anterior que definiu, 3 escalas de intervenção, e nós estamos na prioridade relevante de nível 2, o que é positivo por um lado para atrair esse financiamento que pode vir uma linha através do Governo do BEI, mas não é a única escola. Também com valores aproximadamente dos 6 milhões de euros, a EB23 de Alcanedo vai sofrer obras de requalificação e ampliação com a ambição de ali colocarmos ensino secundário. Mas a nível de educação, vamos ter uma rede de creche pública, já estamos em obra física real na Moçarria para termos a primeira creche pública. Aqui bem ao lado, no Centro Histórico, vamos reabrir a escola que foi encerrada no passado, São Salvador, para ali fazer um JI e também creche pública, com todo o impacto que esta medida vai ter para o Centro Histórico. São avós, pais, encarregados de educação que vão ali frequentar o nosso Centro Histórico, e essa rede de creche pública vai depois expandir-se para Pernes, Alcanedo e Val de Santarém. E depois o ensino superior. Nós vamos, se tudo correr bem em setembro, divulgar 2 investimentos privados importantes. Eu hoje não posso ainda falar em pormenor, mas é muito importante que os 2 institutos politécnicos, um público e outro privado, estou a falar do Politécnico de Santarém e do Isla Santarém, que passou a ser também politécnico, possam dar um salto na sua ambição. Aliás, falo todas as semanas com o Dr. João Moutão e com a Dra. Filipa Martinho, temos essa ambição coletiva de duplicar o número de alunos no concelho de Santarém nos próximos 6 anos. Esse objetivo é coletivo, é meu, é do Politécnico de Santarém e é do Isla. E vamos com isso também ter novas áreas do saber aqui dentro das 2 áreas, dentro dos 2 polos do Politécnico de Santarém e do Isla Santarém, porque também vamos ter
unidades empresariais que vão exigir isso ao território. E era sobre isso dos 2 investimentos que hoje não vou entrar em pormenor, mas que vamos comunicar muito em breve, que vai fazer com que os politécnicos tenham que também se adaptar à dinâmica que hoje Santarém está a viver. Nós temos mais de 430 milhões de euros de investimento privado a acontecer no concelho de Santarém. O Hospital da Luz, o novo hotel, a logística junto à Fonte Salem, se formos à Luzical, Valsabor, Fravizel, se formos ao projeto logístico da Magna em Almoster, são investimentos importantíssimos que estão a criar milhares de postos de trabalho. Mas considera que esses investimentos não existiriam se a posição da Câmara fosse outra, não tão ativa? Não tenho dúvidas disso e afirmo com convicção. Porque são investimentos privados, no fim de contas. Porque vou-lhe dar um exemplo. Ninguém tenha dúvidas que o que está a acontecer ao lado da Fonte Salem, se não fosse o Via Expresso Investidor e o Regulamento de Apoio ao Investimento Privado, aquele grupo empresarial, e ele disse, transmitiram-nos, não investiu no nosso concelho. No investimento de 20 milhões de euros, eles beneficiaram das nossas políticas públicas locais de uma isenção de 900 mil euros. Para quem está a decidir se investe aqui ou noutro território, obviamente 900 mil euros para o investimento diferencia-nos. Então há uma mudança de política dos últimos tempos nesse sentido da atração de investimento, ou o que se disse ao longo de vários anos, ou muitos anos, de que Santarém perdia muitas vezes investimentos pela burocracia, por não ser dado o acompanhamento ao mais alto nível, ou isso não era verdade? Existia um esforço para atrair esse investimento. É evidente que a dinâmica que também o país viveu nos últimos 4, 5 anos ajuda que o investimento privado esteja a acontecer, mas que ninguém tenha dúvidas que tanto o Presidente Ricardo como eu, com as nossas equipas técnicas, têm mobilizado recursos. Mas eu digo convicção porque prefiro olhar para o presente e, sobretudo, para o futuro. Comigo, com a minha equipa, esse ponto de vista será uma prioridade. E é por isso que, na minha presidência, pela primeira vez, estivemos na maior Feira Internacional de Atração de Investimento, em Cannes, com o stand próprio, como referi há pouco. Vamos continuar na BTL, na CIL, vamos ter essa postura agressiva de mostrar ao país e ao mundo que Santarém está de portas abertas ao investimento. O novo PDM, que entretanto por dias estará publicado em Diário da República, já permite aquilo que também espelha esta visão. Nós vamos aumentar em várias dezenas largas de hectares, a possibilidade de termos uma zona de desenvolvimento económico, uma zona industrial acrescida face à atual. O programa que vamos apresentar ainda por estes dias para a zona industrial fala na sua requalificação. Eu não posso estar satisfeito com o estado do âmbito da regeneração urbana da atual zona industrial. Vamos ter que requalificar passeios, colocar sinalética, torná-la apelativa, bonita, digna, mas já estamos a pensar na sua ampliação. Há novos terrenos que o novo PDM permite para essa ampliação. No mesmo local? No mesmo adjacente. Ao lado. Mesmo ali ao lado há vários hectares que vão permitir essa ampliação, que é fundamental para que as empresas venham para o nosso território. Reforço, as empresas são fundamentais para aquilo que é essencial para a qualidade de vida das pessoas, que é o emprego. O emprego traz bem-estar, felicidade, desenvolvimento e crescimento. E emprego qualificado, que também é importante. Nós conseguimos ter a ambição de atrair investimento privado que traga mão de obra qualificada e que possa ser diversificada. E esse objetivo também está a ser cumprido. E com esse desenvolvimento potencial e futuro previsto todo, faz sentido que o PDM reduza drasticamente as áreas de possíveis de construção, sobretudo fora da cidade, mas também na cidade? No, o novo PDM, isso também, às vezes nós vamos criando algumas falácias e acreditando nessas próprias falácias. O novo PDM tem várias áreas, aliás, novas classificações de solo, nomeadamente com a classificação do aumento das áreas de edificação dispersa. Sim, porque são pequenos polos. Que permitem o aumento das áreas de construção em diversas freguesias rurais. Criaram-se novos índices e novas classificações. E isso permite a que algumas situações que não conseguiam serem resolvidas com a construção de habitação, dentro dessa nossa nova classificação de edificação dispersa, é possível. Agora, se me diz que é um instrumento de ordenamento do território que vai ao encontro da ambição atual e futura da Câmara Municipal, não. E por isso eu já disse aos nossos técnicos que muito em breve, merecendo a confiança da população, entraremos num processo de revisão do PDM para podermos espelhar a nova ambição. É um documento que julgo que, se a minha memória não me atrasou, o Francisco ajudará, mas teve quase 20 anos de preparação ou mais. Foi. Isto é impensável. Mais 20, isto é impensável e não é condizente com o atual estado de dinâmica que Santarém vive. Ele é melhor do que o que estava em vigor,
mas está aquém da nossa ambição e por isso vamos entrar em revisão nos próximos meses, depois de iniciarmos. O que quererá dizer mais 20 anos até ter um outro novo PDM. Se depender da energia, apesar da lei dizer que é 10, não é? Sim, mas pronto, mas... se depender da nossa energia, da nossa força, porque é evidente que a revisão vai ser mais simples porque o novo PDM está a entrar em vigor. Portanto, vamos trabalhar em áreas mais incisivas, não vamos ter uma área de intervenção tão ampla. E depois é preciso outra disponibilidade de quem lidera o município, que é de trabalhar conjuntamente com as instituições, com os organismos intermédios do Estado. Nunca vão ouvir do João Leite chamar idiota a um dirigente do organismo do Estado, como chamaram agora, há alguns dias atrás, um dos candidatos à Câmara Municipal de Santarém. O presidente de uma capital distrito como Santarém tem que lidar e trabalhar com elevação com os organismos intermédios do Estado. Há pessoas competentes que estão prontas a ajudar e a agilizar. E com firmeza, aqueles que atrapalharem e que não contribuírem para o desenvolvimento e o crescimento de Santarém, nos órgãos próprios, com firmeza, também vamos apontar o dedo. Mas, sobretudo, vamos trabalhar em diálogo, em cooperação e com sentido de Estado. E isso diferencia-nos. Já que falámos do PDM, relativamente ao PROT, portanto ao Plano Regional de Ordenamento do Território, da Oeste e Val do Tejo, parece-lhe que necessitaria também de alterações? Concorda com o que foi feito em 2009, por exemplo? Precisa de alterações e precisa de se adaptar a novas realidades de desenvolvimento que estes próprios territórios estão a ter. Esse é um trabalho e também nessa área vamos ter um reforço, e o nosso programa vai apontar para isso, da equipa multidisciplinar que tem que trabalhar o ordenamento e o planeamento do nosso território. O planeamento, e assumo isso, é uma das áreas que não temos trabalhado de uma forma eficiente e eficaz ao longo dos últimos anos. Vou dar um bom exemplo daquilo que fizemos ao longo dos últimos anos, a questão da unidade de execução para a regeneração urbana ali do acesso norte, mas que temos ambição para mais. Queremos, tanto na cerca da Mecheira como no cerco de São Lázaro, utilizar as figuras que existem do ordenamento e do planeamento para conseguirmos, de forma coletiva, regenerar, quando digo coletivo é público e privado, regenerar estas zonas da nossa cidade. Por falar em planeamento e pegando em 3 pontos essenciais, 3 locais essenciais da nossa cidade, outros poderíamos pôr, Centro Histórico, a ex-Escola Prática de Cavalaria, Campo Emílio Infante da Câmara, podíamos acrescentar, se calhar até agora que se fala, e ainda há pouco falou da Polícia de Segurança Pública, o Convento das Donas, o Presídio, mas pronto, ficando para já nestes 3, se concordar, não deveria ter já existido, ou pensa implementar alguma coordenação de usos entre estes 3 espaços? A Escola Prática de Cavalaria tem tido um uso um pouco, palavras minhas, ad hoc. O Campo Emílio Infante da Câmara tem agora um projeto já, penso que bem definido. O Centro Histórico tem problemas graves de burocracias para se poder fazer qualquer coisa. Como é que vê no futuro, o presente nós conhecemos, mas como é que vê no futuro o planeamento, usa da sua palavra, deste conjunto destes 3 espaços? São 3 passos essenciais do nosso território e para os 3 passos nós temos planeamento e temos visão, de uma forma muito sucinta. Escola Prática de Cavalaria. A nossa visão e o planeamento está feito. A área de intervenção é dividida em 3 zonas. A zona mais a norte, a zona desportiva, onde já estamos a requalificar o campo de rugby, está a ser regenerada no campo e nas zonas adjacentes. E classificamos essa zona norte da Escola Prática de Cavalaria como a zona desportiva de lazer, circuitos de manutenção ao ar livre, desporto. Essa é uma zona dedicada à atividade física. Zona central, a zona dos serviços, onde nós vamos ter uma residência de estudantes para 100 camas, onde temos já um tribunal de amplitude nacional, que foi uma conquista nossa para o Concelho de Santarém, e onde queremos ver a ampliação da área judicial nesta zona central. Portanto, serviços com residência, justiça e a nossa Universidade da Terceira Idade, onde queremos também, e já está destinado, um edifício para essa zona central. Depois a zona mais encostada ao Jardim da República. Queremos construir também uma resposta mais turística. Afirmadamente, queremos concessionar uma parte dessa zona da Escola Prática de Cavalaria para captarmos um investimento hoteleiro de 4 ou 5 estrelas, junto ao Convento de São Francisco. E tudo isso é compatível com a ocupação de espaço pouco dispersa que existe atualmente? Sim, porque aquilo que estou a falar divide também as áreas que já existem atualmente pela Escola Prática de Cavalaria. Desporto, serviços e resposta pública na área da justiça e residência, e nesta parte o MAVU, Museu de Abril. Essa é uma obra que também vai ter que acontecer,
e vai ser uma realidade, turismo e alguns dos serviços que neste momento já lá existem. Portanto, estamos a falar de 3 áreas distintas que têm que elas também estar a cruzar na coexistência daquele espaço, que também é importante sublinhar que o adquirimos, é nosso, durante muitos anos esteve numa indefinição, fizemos um empréstimo para nos financiar e adquirimos aquele património que foi abandonado pelo Governo em 2005 e completamente abandonado, não há outra expressão. Depois, o Centro Histórico, aqui com uma dimensão também multidisciplinar, que vai desde a Ribeira de Santarém até ao Centro Histórico aqui ao nosso Planalto. Desde logo a regeneração urbana da Frente Ribeirinha, que é essencial criarmos ali um parque verde urbano para que as famílias possam viver o rio. Nós vamos devolver o Rio Tejo a Santarém. Zona desportiva, zona de lazer, habitação para os nossos jovens, termos adquirido um imóvel onde vamos criar 22 focos, requalificar o património na Igreja de Santiria e depois ligar a Ribeira ao Planalto com a criação de um mecanismo, através de um funicular, para que a zona baixa da cidade fique ligada ao Planalto. Já estamos no Planalto e depois continuamos na regeneração urbana do nosso Centro Histórico do Planalto, onde vamos dar continuidade àquilo que fizemos e bem no Largo de Alcáçova, onde investimos na totalidade dos investimentos praticamente 17 milhões de euros, Largo de Alcáçova, Largo Ramiro Nobre, Praça Visconde Serra do Pilar, a requalificação e reabertura da Torre das Cabaças, requalificação e reabertura de 12 anos depois da Igreja de São João de Alporão. Este investimento público provoca aquilo que é essencial quando falamos em política pública, que ela sirva de efeito multiplicador para atrair investimento privado. E tivemos o Isla Santarém a requalificar o edifício dos antigos CTT com centenas de jovens no Centro Histórico. Vamos inaugurar daqui a 2 dias a residência de estudantes do Isla ao largo da Igreja de São João de Alporão. A unidade hoteleira do Vila Graça foi um investimento importante de mais de 1,5 milhão de euros, investimento privado. Portanto, o investimento público a gerar depois a necessidade do privado também existir. Mas queremos, para além destas praças que acabei de referir, continuar a fazer investimento público na requalificação do Largo Emílio Infante da Câmara, que é ali junto ao restaurante O Amassa, na praça no Largo dos Pasteleiros, e depois colocar estas praças, todas elas de forma a coexistirem. O Lar Pato Chiquito também, não? O Lar Pato Chiquito, obrigado. E depois ligarmos por via da requalificação das ruas Serpa Pinto, Capelo e Aivas e João Afonso, a requalificação por via da candidatura já aprovada para criarmos percursos acessíveis e tornarmos o Centro Histórico acessível, apelativo para caminhar e para poder usufruir. Paralelamente, há obras e materiais também a fazer naquilo que é necessário para um território. Quando definimos que investimos em cultura e grandes eventos, é para levar pessoas até ao Centro Histórico, e o Verão de Santarém, as Cortes e Lendas, o Reino do Natal, as estátuas vivas, são dinâmicas que são essenciais continuarem, e em paralelo, aquilo que é essencial para qualquer território, que é as pessoas a viverem. Nós vamos ter um plano agressivo de requalificação dos imóveis que são propriedade da Câmara Municipal, e são alguns, mas vamos querer adquirir outros, requalificá-los e colocá-los no mercado de arrendamento e no mercado acessível. É um contributo da política pública de regeneração do edificado do nosso Centro Histórico, que é um dos compromissos que definimos no nosso programa. Mas queremos ir mais além da habitação e vamos querer também adquirir algum comércio, algumas lojas e colocá-lo também no mercado de arrendamento a preços apelativos, para que jovens empreendedores possam abrir bares, restaurantes, cafetarias, latarias, termos vida e esplanada, que é essencial para a vivência do nosso Centro Histórico. Na dimensão do Campo Emílio Infante da Câmara, obviamente não estou a falar daquilo que também ainda no Centro Histórico que é essencial, que adquiremos com a nossa Junta de Freguesia, a União de Freguesias da cidade de Santarém, na esperança que seja o nosso professor Alfredo Amantes a ser também o próximo Presidente de Junta da União de Freguesias da cidade de Santarém, ter uma equipa permanente dedicada ao Centro Histórico, delegando essa competência na Junta de Freguesia, para que um calceteiro, uma equipa operacional que de forma imediata para o Centro Histórico não deixe nenhum problema de limpeza, de calçada solta, de um pavimento que não esteja para requalificar. Um trabalho mais próximo e operacional que tem que ser feito e delegado na nossa Junta de Freguesia. O Campo Emílio Infante da Câmara é uma dimensão maior do ponto de vista do território e da área de intervenção e do investimento também a fazer, mas com o trabalho que fizemos com a nossa Faculdade de Arquitetura, dividimos a intervenção em 3 fases. A primeira está em curso, com a requalificação da zona envolvente à Praça de Touros e a requalificação por via do privado da Avenida Barreiros Mota, que vai ligar ao campo Chã das Padeiras. Esta é a primeira fase de intervenção. A segunda fase, com a criação de um parque verde urbano, mas também conscientes que dentro desta intervenção da segunda fase, queremos aqui, para dar resposta à procura que Santarém está a ter, e o CNEM em particular,
de ter uma unidade hoteleira corporate, isto quer dizer uma unidade para 3 estrelas, para estarmos mais competitivos face a outros territórios, para receber eventos privados, corporate, evento de negócios. Podemos duplicar com o novo hotel ao lado do continente, com este que falei na EPC e com este corporate 3 estrelas na Escola Prática de Cavalaria, indo ao encontro daquilo que foi o estudo da Entidade Regional de Turismo, dar resposta a termos aqui a duplicação dos eventos privados que já existem no CNEMA, com todo o impacto que isso significa para o comércio, para a restauração e para a dinâmica da nossa economia local. Com a criação deste Parque Verde Urbano e com a possibilidade de termos ali uma unidade hoteleira corporate, a terceira fase destina-se àquela praça central que vai até à Casa do Campino e a ligação que já está a ser trabalhada com a nossa monumental Celestino Graça, onde vamos querer, com a Santa Casa da Misericórdia, dar uma resposta ao país. É importante ter consciência que hoje o Mel Arena não consegue fixar mais de uma dúzia de espetáculos internacionais. E Santarém, através da sua monumental Celestino Graça, pode ser a sala mais próxima com capacidade de receber 10 mil pessoas. Estamos a 30 minutos da Gare do Oriente, da nossa estação ferroviária. Os contactos meus, da Santa Casa e com entidades privadas que possam gerar esta dinâmica estão a ser feitos e a nossa ambição é que a Celestino Graça, para além da Festa Brava que já existe e que nós afirmadamente, com orgulho, dizemos que queremos que continue a existir, possa ali também ser um polo importante para a realização de grandes eventos. É uma sala que tem que ser requalificada, mas aí também é importante chamar os privados para esse esforço. Falou há pouco da Zona Ribeirinha, prometeu recentemente que, julgo que posso considerar uma promessa, é isso que queria confirmar, que no próximo mandato, se for eleito Presidente de Câmara, obviamente, que aquele trabalho que anda para ser feito há tantos anos ficará iniciado e concluído. É uma promessa para o próximo mandato mesmo? É um compromisso de honra. Aquela obra vai ser feita. Nós conquistamos fundos comunitários. É impensável continuarmos a viver sem podermos usufruir do nosso rio. E aí isso é possível sem a mudança da linha do Norte? Claro que é possível. A Gare do Oriente e a linha que atravessa uma das zonas mais nobres de Lisboa está na Expo, naquela que foi a antiga Expo 98. E ali se foi desenvolver um polo, hoje económico, turístico, de comércio, de serviços, e não é por ser atravessada pela linha de comboio que impossibilita aquele desenvolvimento. O que é que ajuda? Não vamos esperar por esse estigma que durante décadas se viveu, de que só se pode investir na Ribeira se a linha do Norte for alterada. Isso foi um erro que levou à Ribeira ao estado em que está. Aquilo que fizemos nestes meses foi dizer ao Governo que temos que ali investir na criação de uma passagem de nível superior. E que muitos pensavam impossível, mas o Governo já aprovou a verba para construirmos 5 passagens de nível superior, do Val de Santarém ao Peso, à Ribeira e a Valfigueira. E com essa passagem na Ribeira de Santarém, vamos unir uma zona mais a norte e outra mais a sul da Ribeira de Santarém de uma forma muito mais eficaz e eficiente e, sobretudo, segura. Portanto, não vamos esperar por uma possível alteração da linha do Norte, vamos regenerar a Ribeira de uma vez por todas, assumindo que é um compromisso de honra. O mesmo compromisso de honra que assumimos quando dissemos que íamos fazer a cidade esportiva, o pavilhão desportivo de Pernes, o acesso de norte, sim, obra que já está a decorrer. Há pouco falou também no que parecia estar adormecido, Museu de Abril e dos Valores Universais, o MAVU. O MAVU seria para estar pronto, supostamente, nas comemorações de 50 anos de 25 de Abril. Ultimamente, julgo que pouco se tem falado dele, então é mesmo para avançar o MAVU? Eu tenho uma visão muito particular para o MAVU. O MAVU, o Museu de Abril e dos Valores Universais, a homenagem que temos que fazer aos homens que rumaram a Lisboa para nos dar uma das palavras mais importantes da nossa vida, que é a liberdade, ao nosso capitão-maior de Abril, Salgueiro Maia, tem que ser na entrada principal da Escola Prática, na Porta de Armas. Nós temos que viver aquilo e sentir aquilo que aqueles homens viveram naquela noite. A estátua do nosso capitão-maior de Abril, Salgueiro Maia, tem que ser recentrada nessa porta e vamos trabalhar com a Comissão do 25 de Abril e com outras entidades que estão aqui no nosso território para essa alteração e ali nessa parte do edificado ser construído o Museu de Abril. Vivermos a sala onde houve aquele murro e sentirmos aplicando a nova tecnologia com realidade até virtual, podemos vivenciar os mais novos, as nossas crianças, todos aqueles passos que foram dados naquela noite que libertou o nosso país, terá que também ser um importante contributo que vamos dar, como referi, ao país, para que as escolas do país inteiro possam vir a Santarém e perceber o que aconteceu naquela tão importante noite
de 24 para 25 de Abril. E esse trabalho de podermos deixar às próximas gerações este importante património material e imaterial que foi o 25 de Abril, tem que também ser feito na Escola Prática de Cavalaria e, repito, e temos que entrar pelaquela porta de armas principal para isso acontecer. Se for eleito, mas sem maioria absoluta, portanto sem ter os tais 5 vereadores de que há pouco falava, prevê que venha voltar ou tentar voltar a fazer um acordo com o PS ou, em face de eventuais votações maiores do Chega, põe a hipótese de fazer um acordo também ou em alternativa com o Chega? Vou responder de outra forma. A nossa convicção é merecer a confiança das pessoas e que essa confiança seja reforçada. E mesmo com confiança reforçada, com uma maioria mais reforçada, eu vou dialogar com as forças partidárias que as pessoas escolherem para estar no Executivo, desde que elas venham com um único interesse, que é de lutar, como nós, pelos interesses de Santarém. Se assim for, estaremos prontos, mesmo com maioria, para dialogar com todos e trabalhar com todos. Portanto, isso, e falo em acordo, não só trabalhar com todos, porque trabalhar com todos terá que ser, mas um acordo possível com o PS já se verificou, com o Chega parece-lhe que isso era possível, mesmo que o Bloco de Esquerda, em conjunto com o LIVRE, elegessem um vereador, por exemplo, também punha a hipótese desse acordo com essa coligação? Os acordos e o acordo de governação que foi feito neste mandato foi muito positivo. E eles devem ser feitos no momento após as eleições, porque um acordo define um conjunto de objetivos. E o nosso, em particular, o PSD com o PS, foi, no fundo, um caderno de encargos com um conjunto de objetivos de obra física, material e imaterial que nós decidimos que tinha que ser implementada nos próximos 4 anos. Essas conversações, a existirem em modelo de acordo, têm que ser feitas no pós-eleições. Aquilo que eu estou focado agora é de explicar às pessoas que precisamos de mais força para que as coisas sejam ser feitas com maior rapidez, com maior ambição e com maior velocidade. Percebo o que diz e é o que se diz sempre antes das eleições e é normal porque não se sabem ainda resultados. Mas daí posso concluir que no pós-eleições é possível um acordo como existiu com o PS, desde que haja condições para isso, é claro, quer com o PS, quer com o Chega, quer com a Iniciativa Liberal, com a Iniciativa Liberal eventualmente também, mas com o Bloco de Esquerda livre ou até com a CDU. A Câmara Municipal é constituída por 9 elementos e dali resulta a vontade da população. E como democratas que somos, temos que ouvir primeiro a população. Vamos ouvir o que é que a população tem para dizer, os votos vão dar representatividade nos assentos da variação da Câmara Municipal, que são 9 elementos, e com isso depois, sentindo e ouvindo o resultado e a vontade das pessoas, certamente vamos criar uma equipa de trabalho. Mas primeiro precisamos de ouvir as pessoas, e isso faz-se com o voto. É o povo que é mais ordena. E nesse voto tudo pode acontecer, vamos admitir que, ao contrário do que espera, obviamente, mas vamos admitir que não era o PSD-CDS a coligação mais votada. O vereador será eleito com certeza, continuaria como vereador? O único cenário que eu coloco em cima da mesa é o cenário de merecer a confiança das pessoas. E é nesse momento nós estamos a trabalhar. Qualquer outro cenário, eu não quero sequer colocar em cima da mesa essa hipótese. Estamos a trabalhar bem, com visão de futuro, para merecer a confiança das pessoas. É nesse cenário que eu me foco, é na vitória e que ela seja reforçada. Portanto, poderá ser ou não vereador se não ganhar as eleições. Pretendo ser presidente com uma equipa experiente e capaz. Esse é o objetivo, obviamente. Imaginemos agora o tal cenário positivo na sua maneira de ver, é claro, de ganhar as eleições e conseguir ter condições para fazer o trabalho que pretende fazer. Como é que gostaria que fosse Santarém daqui a 12 anos, admitindo que seria presidente até lá? Santarém daqui a 12 anos vai ser, como referi, um território, uma capital distrito e uma das 5 principais capitais distrito do nosso país que ofereça oportunidades para a população, onde, por via do emprego, as pessoas tenham aqui possibilidade de poderem desenvolver as suas vidas, serem felizes, poderem aqui criar as suas famílias, terem aqui os seus negócios e escolherem Santarém como território onde querem crescer. E esse posicionamento de uma Santarém com ambição, com visão de futuro, vai trazer também essas oportunidades. Um território, daqui a 12 anos, onde seja também uma referência do ponto de vista daquilo que é a qualidade do ensino. Hoje já o é, mas temos a ambição para duplicar o número de alunos e ter aqui a oferta na área do ensino diferenciada. Santarém
daqui a 12 anos, ser de facto um território com reforço daquilo que é a qualidade de vida, porque é o foco da intervenção pública e quando pensamos na governança pública, é pensar na qualidade de vida da nossa população. E essa é a nossa ambição, que daqui a 12 anos Santarém possa ter qualidade de vida, possa ter oportunidades e possa ter cada vez mais ambição de futuro. Nesta nossa entrevista tivemos aqui uma pequena falha que o tempo faz, mas ainda temos 3 minutos para isso. Falámos pouco, falámos muito da cidade, ou falámos bastante da cidade, muita coisa ficou por dizer, mas falámos pouco das freguesias rurais. Portanto, das 18 freguesias fora da cidade de Santarém. Não, 18 fora da cidade de Santarém. Agora são 19 no total, exatamente. O que é que... temos 3 minutos, portanto não poderá dizer muito. O que é que lhe parece essencial que mude nos próximos 4 anos nas diferentes freguesias? Sobretudo vamos reforçar o trabalho que já está em curso. Nós hoje temos, neste momento, as pessoas não têm noção, mas estão praticamente 2,5 milhões de euros de obras de investimento nas diversas freguesias. Regeneração urbana, vias, passeios, pavilhões desportivos, pavilhões empresariais que vão agora também a concurso e esse têm que somar a esse valor que acabei agora de referir, mas cada vez mais temos que reforçar este trabalho de equipa, delegar nas nossas juntas de freguesia a nossa postura. Quanto mais próximo for o investimento público, mais eficaz e eficiente ele se torna para chegar junto da nossa população. As juntas de freguesia são parceiros privilegiados de proximidade e esse trabalho que o nosso Presidente Ricardo Gonçalves nos deixou como legado, delegar e trabalhar e confiar nas nossas juntas de freguesia, é para continuar. Não é por acaso que temos muito investimento descentralizado a acontecer nas nossas 18 freguesias rurais, sendo que, somando a da cidade, fazemos 19 freguesias. Não falamos de uma área da cidade também importante, que é São Domingos, e para São Domingos também temos um plano de regeneração urbana já executado do ponto de vista do projeto, para lançar concurso público para a obra, é também um investimento importante para que os percursos, passeios, as barreiras arquitetónicas que hoje existem no bairro de São Domingos possam ser eliminadas. Finalizámos o projeto de execução há poucas semanas para estarmos em condições de lançar o concurso para a obra da primeira fase. Também é uma ambição que temos para um bairro importante, numa obra estratégica depois de muitos anos, que foi concretizada, lá está, num trabalho de parceria com as nossas juntas de freguesia, que foi a requalificação da carreira de tiro, ligando ali o bairro de São Domingos à Estrada Nacional. É nesse espírito de parceria onde pagámos a totalidade dessa obra, onde planeámos em conjunto e executámos em conjunto. Esse trabalho, independentemente daquilo que for o resultado das eleições nas juntas de freguesia, a partir do dia 13 de outubro, que eu garanto aos 19 presidentes de junta, é que vamos todos trabalhar para um bem comum, qualidade de vida da população que juramos servir. João Teixeira Leite, obrigado por ter estado connosco ao longo destes 50 minutos, em que muito ficou por falar, mas também muito se falou. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.